INSS 2025, novas regras. Aposentadoria por pontos sofreu mudanças, podem piorar ou melhorar a sua situação. Então, como que vai ficar? Quem que tem direito? Quais são as formas de cálculo? Como fazer para se enquadrar nessa aposentadoria que não tem idade mínima? Vocês já me conhecem, eu sou Nakamura, professora advogada, mais de 13 anos, estou um pouco diferente, raspei o cabelo. Minha mãe está passando por um tratamento de quimioterapia. Ela já faz o tratamento há 2 anos, só que esse ano o tratamento ficou mais pesado e o cabelo dela começou a cair e toda a família, em solidariedade, resolveu raspar a cabeça, inclusive eu e a minha irmã, né? Então, mas vai dar tudo certo, tá? Então, você que está passando por uma situação aí de doença na família, tudo que eu posso é desejar boas energias, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Vamos lá, você está aqui porque você quer se aposentar. Tem idade mínima e mais. Você pode receber mais que 100% da sua média salarial. E coisa boa, né? Pois é, pessoal, as boas regras estão acabando, mas ainda existem. Tem que saber se enquadrar. O simulador do INSS, ele não te mostra essa regra, ele mostra requisitos separados e não deixa você se enquadrar nela. Você tem que fazer um pedido bem fundamentado. Mas eu vou te ensinar tudo aqui, fica tranquilo. Vamos lá. Muitos segurados do INSS têm se perguntado se a aposentadoria por pontos continua sendo uma opção vantajosa mesmo depois da reforma da Previdência e agora em 2025 com essas novas mudanças. Isso se deve ao fato de que, antes da reforma, essa modalidade de aposentadoria era considerada uma das melhores do país. Ela se destacava por não aplicar o fator previdenciário, que geralmente reduz o valor do benefício, sendo assim financeiramente mais interessante. Esse artigo fui eu mesmo que escrevi, estou trazendo aqui para vocês essa aula de graça, tá bom? Então permanece a dúvida, será que vale a pena optar por essa regra em 2025? Quando o assunto é aposentadoria, esclarecer todas as dúvidas é essencial para escolher de forma certa e garantir o benefício mais vantajoso. Então vamos lá. O que é aposentadoria por pontos? Como que funciona antes e depois da reforma? Porque tem questões de direito adquirido para quem começou a contribuir faz tempo. Como que é calculado? Quem tem direito? Né? Então, vai ver tudo isso. O que é essa aposentadoria por pontos? Ela foi trazida na Lei 13.183 de 2015 e você precisa de uma pontuação mínima. Então, não tem idade mínima, mas é influenciada também pela sua idade. Essa aposentadoria, ela pode compensar para quem ou começou a trabalhar mais cedo, e eu já te alerto, a gente tem reconhecido períodos rurais aqui desde 12 anos de idade até antes, tá? Então, se você morou na roça, morou no sítio aí do seu pai, do seu avô, da sua mãe, enfim, a gente consegue reconhecer mais uns 6, 7 anos aí de aposentadoria. Então, isso aumenta a sua pontuação. Além disso, vamos supor que você já tenha trabalhado como frentista de posto de gasolina, já tenha trabalhado em açougue, frigorífico, como eletricista. Mesmo que não trabalhe ainda hoje, esse tempo vale mais que o tempo comum, isso também aumenta a sua pontuação. Mas o INSS ele não te mostra isso não, tá? Até porque a maior parte dos quinis contém erros, né? Aquele extrato previdenciário. Mas calma, tudo no seu tempo, você já vai entender isso aqui certinho. Não tem idade mínima, mas é influenciada pela sua idade. Só que ao mesmo tempo, então, quanto mais você trabalhou, menor precisa ser a sua idade. Pode ser uma opção para você se aposentar mais cedo. Antes da reforma, né, a regra era muito boa, porque você aposentava com 100% da sua média de contribuição e você pode ter direito adquirido, tá? A regra de transição exige uma pontuação progressiva, ela vai aumentando 1 ponto por ano até atingir 105 pontos para homens, 100 pontos para mulheres. Mas a boa notícia é que ainda não está nessa pontuação. Então, como que funciona? Você precisa somar o seu tempo de contribuição com a sua idade. O tempo de contribuição não é o que aparece no simulador do INSS. E provavelmente também não é o que você esteja pensando. Por quê? Com uma entrevista com um advogado, pode ser eu, pode ser outro, tá, pessoal?
Mas assim, o advogado especialista, ele vai saber identificar mais períodos para te ajudar. Então, por exemplo, sou advogado há mais de 13 anos, nós já fizemos literalmente milhares de planejamentos previdenciários com análise completa para aumentar e conseguir a melhor regra para os nossos clientes, né? 13 anos sem nenhuma advertência ou reclamação na OAB. Então, se você quiser uma análise completa, cuidamos também dos processos administrativos e judiciais. WhatsApp 61 985220420. E vocês pediram, né? Ô professor, deixa a gente entrar em contato pelo e-mail. Então, se você preferir o e-mail, contato@professornakamura.com.br. O WhatsApp também vai estar no link do comentário fixado. Mas antes de me contratar, eu quero te dar mais informações. Então, para esse tipo de pontuação, tem um tempo mínimo de contribuição: 30 anos para mulheres, 35 anos para homens. Lembra que eu te falei que não tem idade mínima e essa regra é boa para quem tiver bastante tempo, né? Ah, professor, mas eu sou homem, eu tenho só 25 anos. É isso que eu falei. E o tempo rural, ou escola militar, ou tempo especial, tempo no exterior, tem muita coisa para a gente trabalhar em cima disso. Mas vamos lá. Tá. Até a reforma da Previdência, só exigia 30 anos de contribuição para mulheres, 35 para homens, sem idade mínima. Então, aqui poderia aplicar o fator previdenciário para quem queria se aposentar muito jovem, e quem não atingia o tempo de contribuição podia se aposentar com idade, só 15 anos de contribuição, né? Só que, para equilibrar isso aqui, surgiu a fórmula dos pontos. Então, nem aposentadoria por tempo de contribuição, nem aposentadoria por idade. Surgiu um meio termo, aposentadoria por pontos, sem aplicar fator previdenciário e com o valor integral. Então, antes da reforma da Previdência, com certeza uma das melhores regras. Depois da reforma, também continua boa. Por quê? Até novembro de 2019, você precisava 86 pontos para mulheres, 96 pontos para homens. Então, você somando, né, sua idade com tempo de contribuição, você só precisaria disso. No escritório, nós temos encontrado alguns casos de pessoas com direito adquirido, mesmo que não tenha feito o pedido lá em 2019. Mas é igual eu falei, a gente está localizando muito tempo sem carteira assinada, a gente consegue reconhecer tempo especial, tempo rural, escola militar. Então, está conseguindo somar esses pontos até 2019 e aplicar essa regra sem fator previdenciário. Mas é o que eu falei, mesmo que você não tenha o direito adquirido, você vai entrar na regra de transição, a gente vai conseguir te enquadrar nisso também. Por exemplo, Paulo, em março de 2019, 61 anos de idade, 35 de contribuição. Somando, já teria os 96 pontos. Ou mais tempo de contribuição e menor idade, tá? O que mudou depois da reforma que provavelmente pode ser o seu caso? O tempo de contribuição é o mesmo, 30 para mulheres, 35 para homens. Então, nesse ponto, não está tão ruim, né? Só que a pontuação deixou de ser fixa e ela agora tem uma pontuação, perdão, progressiva. Ela vai aumentando ano a ano. Então, você está trabalhando e envelhecendo, mas a regra também está aumentando. Então, por isso que a gente tem que enquadrar você na melhor regra possível. Em 2025, temos 92 pontos para homens, para mulheres, 102 pontos para homens. Já ano que vem vai subir um ponto para cada um. 93 para mulheres, 103 para homens. Vamos enquadrar você em 2025. E às vezes, igual eu falei, reconhecendo esses outros períodos que não estão no CNIS, naquele extrato previdenciário, reconhecendo esse tempo rural, esse tempo especial da forma correta, a gente consegue enquadrar você numa regra dos anos anteriores, que tem a pontuação ainda mais baixa, tá bom? Então, se você reuniu 86 pontos se mulher, 96 pontos se homem, né? De 13 do 11 até 31 do 12, também tem uma regra de transição. Agora, provavelmente, se você não tiver direito adquirido, você vai cair nessa regra da tabela de pontos aqui. Então, mulheres estão aqui no meio, homens aqui na direita, né? 2019, 86, 96. 2020, 87, 97. 2021, 88 pontos, 98 pontos. 2022, 89, 99 e assim por diante. Então, 2025, 92 pontos para mulheres, 102 pontos
para homens. E assim por diante até 2033, 2034, quando vai se estabilizar essa regra. Mas, vamos ser sinceros, a gente quer que você aposente o mais rápido possível, porque você pode continuar trabalhando e recebendo o seu salário e a aposentadoria, tá bom? Vamos imaginar a situação de Carla. Em março de 2021, ela tinha 56 anos de idade, 30 de contribuição, somando 86 pontos. Só que em 2021, a pontuação já não era mais 86, já era 88. Ela não poderia se aposentar nesse ano. Então, foi apenas em 2023 que ela alcançou os 90 pontos exigidos. Por quê? Porque, como eu falei, 2021, 2022, você aumenta o ano de contribuição, você aumenta o ano de idade, só que a regra também está aumentando. Então, ela só alcançou esses requisitos em 2023. Como que é calculado o valor? Se antes era 100% sem fator previdenciário, agora, né, então até 13/11, você utilizaria a média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 em diante, e as 20% menores seriam descartadas. Ô professor, mas você não falou que era 100%? Calma, meu amigo, calma, minha amiga, deixa eu te explicar. É melhor do que você está imaginando. Quando a gente tem uma regra, uma média, olha só, presta atenção. 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10. Qual que é a média aritmética? É 10. Errado, meu caro aluno. Não é 10, né? Porque se a gente tem 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10, 10, então a gente tem um 2 puxando a média para baixo. Concorda comigo? Não vai ser 10. Só que nessa regra até novembro de 2019, a gente pegava 80% das melhores contribuições para chegar no cálculo do seu benefício. Presta atenção, a gente excluía as menores contribuições para fins de cálculo. Agora, para fins de tempo, são dois requisitos, não são? A gente quer saber o valor do seu benefício e quanto tempo os requisitos aqui. Para fins de tempo de contribuição, para fins de requisitos, esse a gente não exclui contribuições. Se o INSS quiser excluir suas contribuições, você não pode deixar. A gente só exclui as contribuições mais baixas para fins de cálculo. Entenderam? Agora você acalmou seu coração, né? Porque a gente tem, então, as contribuições para fins de cálculo e as contribuições para fins de tempo de contribuição, para fins de requisitos. Bom, para fins de requisitos, 35 anos, 30 anos, esse a gente não vai excluir nada. A gente quer aumentar o número máximo de contribuições, o número máximo de pontuação, jogar sua pontuação lá em cima. Agora, para fins de cálculo, aí a gente pode utilizar desse benefício da lei, tá bom? Vamos supor que você tenha efetuado 240 contribuições. Serão descartadas 48% menores contribuições para fins de cálculo. A gente vai pegar 192 das suas melhores contribuições. A média vai ser esse valor inicial do benefício. Então, por exemplo, né, o resultado for R$ 2.500, esse vai ser o seu valor de aposentadoria por pontos. Só um exemplo, tá, pessoal? Só que, como que é o cálculo para quem atingiu os requisitos depois de 13/11? Então muda um pouquinho. Calcula todo o salário de contribuição, vai ter um coeficiente de 60% mais 2% por ano de contribuição acima de 15 anos de contribuição se mulheres, 20 anos de contribuição no caso dos homens. Então, nessa regra, agora, depois da reforma da Previdência, a gente não tem os 100% garantidos, mas a gente tem a possibilidade, sim, de alcançar mais que 100%. Então, meio que tira de um lado, ganha do outro. Essa nova regra, depois, né, da reforma e agora em 2025, por um lado, a gente não tem o 100% garantido, tudo bem, não temos o 100% garantido, mas temos a possibilidade de passar os 100% da sua média de contribuição, tá? Então, Letícia, em 2020, mais um exemplo,
tinha 32 anos de contribuição, 55 de idade, sua média era de R$ 2.000. Ela cumpriu os requisitos, né? Só que ela excedeu 17 anos sobre os 15 exigidos para mulheres. Então, teve um acréscimo, né? Então, se ela aposentasse só com os 17 anos, ela passaria 2 anos, sim. Só que ela teria ainda 94% da média salarial. Então, ela não passaria dos 100%. Por isso que, às vezes, compensa você continuar trabalhando. Mas, às vezes, né, então você tem que fazer o cálculo. Porque é assim, pessoal, cada ano que você atrasa a sua aposentadoria, pode te dar acesso a uma regra melhor, mas você não pode esquecer que você está deixando de receber 12 meses de aposentadoria. Entendeu? Então, por exemplo, né, o Marcos aqui, que teve um exemplo, né? Ele tinha uma média de 2.300, ou então teria outra média, se aplicasse esse fator aqui, né, de R$ 1.800. Então, em 10 anos, ele receberia R$ 60.000 a menos. Olha a importância de você fazer os cálculos, tá? Então, beleza. E no final eu vou deixar uma condição especial autorizada, fica tranquilo. Quem que tem direito, então? Bom, tem algumas regras específicas para professores, né? Professor mínimo de 25 anos, professor mínimo de 30 anos, então você tem uma redução de 5 anos. É pular a regra, porque isso é a mesma regra, é a mesma pontuação, ano a ano vai mudando, mas professores reduz 5, tá? Servidores públicos federais têm alguns requisitos, né? Servidoras públicas 56 anos até 31/12/2021 ou 57 a partir de 1/1/2022, 30 anos de contribuição, sendo 20 como serviço público, 10 anos na carreira, tá bom? E a pontuação de 92 pontos em 2020 também vai aumentando. Servidores públicos homens, 61 anos de idade até 2021, 62 a partir de 1/1/2022, 35 de contribuição, sendo 20 de serviço público, 10 anos de carreira, 5 anos no cargo, a pontuação 102 pontos em 2025. Muita gente tem dúvida se a gente trabalha com o servidor público e a resposta é sim, fazemos planejamento e análise completa para servidores públicos e também para regime próprio da Previdência Social, tá? E a aposentadoria especial, né? Quem trabalha com grau nocivo? Bom, a gente tem aqui a questão do grau da atividade alto, principalmente quem trabalha em mineração, né? Subterrânea, 15 anos e 66 pontos. Médio, 20 anos, 76 pontos. E a maioria é um grau baixo, que vai precisar de 25 anos de tempo especial e 86 pontos, o que não está tão ruim. Só que aí tem uma dificuldade, que você vai precisar dos PPPs, Perfil Profissiográfico Previdenciário, o LTCAT, outros laudos técnicos. Aí você pode usar prova emprestada, você pode usar, se a empresa já fechou, você pode fazer prova por similaridade. Muita coisa para a gente trabalhar em cima, fica tranquilo. O importante mesmo que seu patrão na época tenha te pagado tudo errado lá, periculosidade ou insalubridade, a gente consegue reconhecer esses períodos perante o INSS, tá? Talvez não dê mais tempo de entrar contra a ação trabalhista, né, contra o antigo patrão, talvez não dê mais tempo de receber os valores trabalhistas, mas pelo menos para fins previdenciários você vai conseguir o reconhecimento sim. Tá? Como pode pedir? Você pode pedir pelo meu INSS ou pela internet, só que é o que eu falei. Provavelmente o INSS vai te jogar para outra regra, vai te jogar para aposentadoria por idade, para você ter que trabalhar até 65 anos de idade, né, ou até 62, tá? Então, concluímos aqui, né, que antes da reforma, uma das regras mais vantajosas, depois da reforma, não fica ainda tão ruim. Por quê? Apesar da regra não assegurar mais os 100% da média, como era antes da reforma, em alguns casos o benefício pode ultrapassar esse percentual. Então, isso acontece quando o segurado possui muitos anos de contribuição além do tempo mínimo, porque acima de 15 anos para mulheres ou acima de 20 anos de contribuição para homens, vai aumentando o coeficiente do benefício em 2% por ano, tá? Então, um homem que tenha 40 anos de contribuição vai conseguir 100% da sua média, ou, como eu falei, até mais, tá bom? E assim também, né, quanto maior o tempo de contribuição, maior será o percentual aplicado sobre a média salarial.
Então, você pode ter direito à regra do direito adquirido, né, a regra anterior, você pode ter direito à regra de transição e as novas regras que estamos vendo, além de professores e servidores públicos federais terem regras próprias, tá bom, pessoal? Então, novamente, né, se você quiser uma análise completa, o WhatsApp 61 985220420. Lembrando, essa é uma das regras, diversas regras aplicáveis para você poder se aposentar. E mesmo que você não tenha condições, né, fica tranquilo. Ó, eu vou deixar autorizado, tá? Fala que você assistiu o vídeo da aposentadoria por pontos até o final. E você vai falar a palavra condição especial. Aí a Bárbara, nossa chefe de atendimento comercial, vai já encaminhar a condição especial para você, seja no Pix ou seja no cartão de crédito. Você já vai entender o parcelamento também. Eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar nesse caso. Ou procura um advogado de sua confiança que também vai dar tudo certo. Professor, eu estou sem R$ 1 no bolso, mas eu gosto muito das suas aulas, eu quero continuar aprendendo. Talvez um dia eu te contrate, talvez um dia não. Fica tranquilo, pessoal. No YouTube eu estou doando meu tempo aqui para todo mundo. Não tem erro, tá bom? Eu quero te oferecer um serviço se for útil, se for a sua hora de contratar. Se não for, fica tranquilo também. Já se inscreva no canal, que eu prometo que eu vou fazer mais lives com mais regras. Se vocês gostam assim, mostrando na tela, ou vocês preferem um bate-papo, às vezes eu estou no carro gravando vídeo, o jeito que vocês preferirem, eu acho que assim fica claro, né? Porque qualquer coisa você consegue voltar o vídeo, consegue ver ali na tela certinho, mas do jeito que vocês preferirem, eu vou continuar fazendo as aulas aqui para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui e até a próxima.